Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8. Eu já tive a oportunidade de expor esse texto em outra ocasião, não aqui na igreja, mas em outra igreja, e na ocasião tínhamos alguns irmãos aqui presentes, né? Então você vai ter a oportunidade de ouvir mais uma vez essa palavra. Os irmãos que ainda não viram essa ministração terão oportunidade de também absorver da parte do Senhor e aprender as lições preciosas dessa porção da palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo número 26, eu quero ler com os irmãos. Lucas 8, 26. Troquei a versão aqui, eu estava com a NVI, eu peguei essa aqui, essa atualizada, fica melhor para a gente expor, tá bom? Vamos ler, queridos, a partir do versículo número 26, até o versículo de número 39. Amém? Diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitissem entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Amado Deus, nós queremos suplicar ao Senhor, pedir humildemente, que nesse momento, Pai, onde nós iremos ouvir a Tua palavra, que não seja somente mais uma meditação, Pai, mas que venha, ó Pai, trazer não somente um conhecimento dessa passagem bíblica, mas trazer salvação, trazer, Pai, a compreensão adequada para uma vida, Senhor Deus, que seja, que ande de acordo, Senhor, com a Tua palavra. Ó Altíssimo, vem com Teu Espírito, vem sobre nós, abençoa-nos. A Tua palavra não volta vazia, nós temos essa certeza. Perdoa tão somente as nossas faltas e nos abençoe nessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos,
Dos muitos pedidos que você já fez ao Senhor, qual é aquele que você julga mais importante? Qual foi o pedido mais importante que você pediu ao Senhor? Nesses dias, talvez toda a igreja esteja orando: Senhor, manda esse corona-se embora logo. Talvez o seu pedido mais importante tenha sido um clamor quando viu alguém enfermo, ou por uma porta que você precisava fosse aberta, você orou. Certa vez um homem orou, e a sua oração foi tão fervorosa, que Charles Spurgeon considera que essa foi a oração o momento mais importante da história da Escócia. Eu estou falando de John Knox. John Knox, ele foi um pastor que faz parte do movimento, um nome muito importante dentro da Reforma Protestante, contemporâneo de João Calvino. Enquanto João Calvino levantava e erguia a sã doutrina na Suíça, ele estava ali na Escócia, colocando abaixo, através dos princípios da palavra de Deus, condenando os descaminhos da coroa real, da idolatria do povo, e de tudo que ele percebia a partir da sua ótica, que estava distante dos princípios da palavra de Deus. Então, certo dia, John Knox orou ao Senhor, e ele disse assim: ó Deus, dá-me a Escócia, senão morrerei. E esse foi o momento mais importante da história da Escócia. Dá-me a Escócia, senão morrerei. O Senhor Deus, ele tem um propósito para todas as nações. Ele tem um propósito de salvar pessoas do mundo inteiro. Ele começou a fazer isso desde o Antigo Testamento, escolhendo um povo. E esse povo, chamado Israel, ele seria luz para todas as nações. Deus deseja salvar um povo. E nós entendemos isso quando no Novo Testamento a palavra Israel sai do seu território, e um pouco antes também, e agora vai ter em outras nações. Sempre com um propósito, o Senhor Deus, em todos os seus caminhos, Ele deseja que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Essa passagem que nós acabamos de ler trata sobre essa expansão do Evangelho, mas é um Evangelho que começa dentro de casa, que começa dentro de um coração e depois ele passa para outros lugares. Olhe comigo, meu irmão, esse texto nós vamos ver de maneira muito simples. A primeira parte que eu quero ver com vocês é que Jesus liberta o pecador do domínio das trevas. E depois, esse pecador que Jesus liberta das trevas, agora ele é enviado para proclamar a salvação, para falar acerca daquele que o salvou. Veja, perceba comigo aqui. Jesus ele está saindo de uma região, e esse movimento fica muito claro aqui quando Lucas vai nos ensinar. Depois disto, ele vai dizer no verso 1, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Mas aqui, quando nós chegamos mais especificamente no versículo número 26, diz que em outra empreitada de Jesus, eles rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Então, Jesus está aqui no seu movimento durante o seu ministério terreno. E quando ele chega num local chamado Gerasa, a gente vai perceber que ele atravessa o mar da Galileia, e o que é que acontece antes disso? Ele pega uma tremenda tempestade, ele enfrenta uma grande tempestade. Talvez ali já fosse um indício de que aquela viagem seria um tanto quanto difícil. E aí, quando ele chega nessa região chamada Gerasa ou Gadara, você vai poder ver essas duas expressões. Provavelmente Lucas está se referindo aqui a Quersa, uma região dos Gerazenos, fazia parte do distrito a que pertencia Gadara, ou seja, é um lugar predominantemente gentílico, é uma região de Decápolis, 10 cidades gregas independentes, e essa é a Galileia dos gentios. Então, naquele terreno onde ele falava, onde ele pregava, onde ele era, de certa forma, um tanto quanto aceito, sem tanta hostilidade, é claro que depois os próprios judeus se levantam contra ele, agora ele está num território gentil. E como é a recepção ali ao Senhor Jesus Cristo? Jesus que muitas vezes, ao chegar num lugar, ele tinha até que se afastar por causa do assédio, porque as pessoas estavam indo atrás de Jesus. A gente vai perceber que agora a recepção não é nada calorosa. Ele chega nesse local, e ali a gente vê que é uma região de cavernas,
usada para túmulos, é uma paisagem tanto quanto diferente, não é? Eu me lembro que em algumas viagens, pelo menos daqui para Recife, a gente passava sempre por uma cidade que tinha lá um cemitério, né, cheio de árvores, era até bonito, mas aqui não tem nem essa beleza. Era um lugar de cavernas, um lugar escuro, um lugar feio, e Satanás tem demônios ali para lhe recepcionar. Essa é a recepção que Jesus recebe. Ali a gente vê que tem um homem que tem uma história um tanto quanto sofrida, dominada por demônios. Era um homem que se machucava, era um homem que se retirava para morar nos túmulos, e ora os demônios o levavam para o deserto. Então era alguém extremamente perturbado, cheio de demônios. Na verdade, ele era a própria morada dos demônios, milhares de demônios, todos eles possuindo um só homem. Uma das imagens mais grotescas e tristes de um homem sob o poder das trevas. Ele é descrito como tendo uma força assim sobre-humana, uma fera indomável, sem roupas e feridos. Não sei se você já se deparou com alguém nesse estado, alguém endemoniado, né? Em determinado momento da nossa vida ministerial, me deparei com uma situação semelhante, algo terrível, né? Alguém que está sob domínio das trevas. Um homem que se perambulava nos sepulcros, no deserto, um homem sem casa, mas a gente pode dizer que ele era a própria casa do diabo. Mateus vai falar de 2 endemoniados, mas Lucas e Marcos vão tratar só sobre um, mas isso não tem dificuldade nenhuma. A ênfase, na verdade, que Marcos e Lucas estão dando é diferente da ênfase de Mateus, por isso aqui é retratado mais especificamente esse um endemoniado. Então, diante dessa situação toda, Jesus ele dá uma ordem a gente pode chamar de uma ordem de despejo ao diabo. Então aqui ele está demonstrando o seu poder como o próprio Deus. E aqui é uma sequência interessante nos evangelhos. Note, porque no texto imediatamente anterior, ele tem domínio sobre a tempestade, sobre a natureza. Ele faz com que o mar se acalme. Aqui ele tem poder sobre o domínio das trevas. E logo em seguida, ele vai demonstrar poder sobre as enfermidades. Ele vai demonstrar poder sobre a morte. Então essa parte aqui tem uma ênfase maior, mostrando aqui a divindade e o poder do Senhor Jesus Cristo. Lucas, ainda no versos 28 e 29, acompanhe. Diz assim: quando viu a Jesus, ele se prostrou diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. Esse era um homem que fazia parte, talvez até da própria história daquele lugar. Um homem em que as pessoas, alguns temerosos, optavam por ficar distantes dele, alguns zombavam talvez, mas o fato é que aquele homem ele tinha um rótulo muito bem designado ali. Era um filho das trevas, era um homem endemoniado. Mas aqui eis que entra Jesus em Gadara, e se havia um único homem em toda a terra que podia mudar a sorte desse endemoniado, é Jesus de Nazaré. E agora ele está nesse território, e ele olha nos olhos desse endemoniado, e quando a atitude desse endemoniado, ao ver Jesus, não pode ser outra senão se prostrar diante dele. E ele está exclamando em alta voz: quer que eu tenha contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A ênfase aqui é mostrar que Jesus ele tem poder sobre as trevas. E Satanás aqui, as hostes malignas têm que se ajoelhar diante do Senhor. Isso coloca por terra toda essa vertente evangélica que mostra às vezes, que quer mostrar às vezes que Satanás ele é mais poderoso, ou que ele é dono do espetáculo, ele tem um lugar de proeminência. Não, ele se sujeita ao nome de Jesus, ele se rende ao nome de Jesus. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus tinha mandado com que aquele espírito imundo saísse do homem, que muitas vezes se apoderara dele. Os demônios então estavam acostumados a atormentar a vida desse pobre homem. E ele vai dizer assim: Filho do Deus
Altíssimo. Agora ele se depara com uma ordem de expulsão imediata. Mas ele faz um pedido. Até o demônio ele tem que pedir a Deus, tem que pedir a Jesus. E ele diz que não o mandasse para o abismo, para os porcos, aí como você vai ver no versículo de número 31. Não manda para os porcos. Porcos aqui nos mostra mais uma vez que essa era uma região gentia. Por quê? Porque porcos eram animais tidos como imundos para os judeus. Por isso ele estava em outra região. Então, tinha uma manada de porcos ali, pelo menos uns 2.000 porcos. E todo mundo fica assustado, porque o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele manda com que os porcos, que aqueles demônios saiam, e aqueles demônios são expelidos. E a reação de todo mundo diante daquele magnífico poder do Senhor, diante desse pedido dos próprios demônios: não nos envie para o abismo, demonstrando aqui o local de Satanás, de trevas, de escuridão, demonstrando e prenunciando aqui a derrota do reino das trevas, a derrota do diabo, que começa aqui, os evangelhos vão narrar isso. Jesus ele tem vitória cabal sobre o diabo. Lembra em Mateus 4, quando ele vence as tentações, não é? E aqui a vitória será consumada, o reino de Deus vinde, a vitória é consumada na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando o povo vê toda essa cena acontecendo, aqueles demônios saindo, eram muitos demônios de fato, eles entram nos porcos e os porcos vão de despenhadeiro abaixo, todo mundo fica assustado. E aquilo causa um grande terror entre os gerazenos. Muitas vezes os homens estão mais acostumados a verem um espetáculo do diabo, o espetáculo dos demônios, na nossa cultura, em muitas religiões, e talvez não se assustem, mas eles se deparam com a manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo, e eles ficam aterrados, assustados. Os porqueiros estavam ali vendo, esses porcos tinham dono, tá, gente? E quando eles veem aquilo, aquela cena, será que o que é que eles vão fazer? Ainda bem, os nossos porcos morreram, mas esse homem agora está liberto. Seria essa a atitude deles? Mas não, eles agora vão ver essa cena, eles fogem com medo, e eles vão anunciar na cidade e nos campos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele usa com o fim de proclamar a salvação até pessoas não convertidas. E eles saem com medo para anunciar o que estava acontecendo ali. Quando eles saem e anunciam isso, esse é o evangelismo de impacto, né? Se a gente começar a dizer assim, olha, um evangelismo convencional, evangelização, abrindo a Bíblia, falando, né? É que não vai causar tanto impacto do ponto de vista óptico, né? Mas quando há um demônio expelido, uma manifestação extraordinária, então isso causa um frisson, um terror, né? É isso que acontece. O povo está vindo e vai conferir o que é que está acontecendo. Talvez aquelas pessoas diziam para os outros: lembra daquele endemoniado que vivia lá nos túmulos? Rapaz, ele está, agora é são. Porque chegou Jesus, lembra de Jesus? A gente ouvia muito falar, e agora ele está no nosso próprio território. O povo vem, confere o que está acontecendo, vê os porcos mortos, um homem completamente mudado, e fazem um pedido. Qual será o pedido que esses homens vão fazer? Eu estava falando aqui, comecei falando qual foi o pedido mais importante que você fez na sua vida? Sabe o que é que esse povo faz? Sabe o que eles pedem? Jesus, saia daqui. É um pedido um tanto quanto inusitado. Já vi muitas pessoas pedirem, venha Jesus. Mas nesse particular aqui, eles estão dizendo, vá Jesus. Mas muitas vezes essa é a atitude das pessoas, de muitas pessoas, que querem um Jesus, mas um Jesus de longe, que ouvem acerca de Jesus e sabem que Ele faz maravilhas, então eles acabam até por dizer, eu gosto do Deus dos crentes, já ouviu essa expressão? Eu gosto, eu tenho uma certa simpatia, mas se Jesus vier com seu poder, mexendo, tocando, mudando, com seu poder extraordinário, envergonhando Satanás, quando ele vem tocar na nossa vida de alguma forma, eles dizem, saia Jesus,
Eu quero Cristo, mas só um pouquinho. Eu quero Jesus, mas só no domingo. De segunda a segunda é muito pesado para mim. É um compromisso pontual. Eu só quero ouvir um louvor porque eu gosto. Eu só quero uma transmissão pelo YouTube. É muito melhor para mim. Mas se o Senhor Jesus vier com seu poder para reinar no coração, muitos fecham a porta e dizem: Jesus, saia daqui. É bom na igreja, mas quando Jesus entra no nosso particular para apontar os nossos pecados, para mudar a nossa vida, nós resistimos. É demais. Para abrir mão de certas coisas, é demais. Jesus, por favor, vá embora. Se retire daqui. Veja, o Filho do Homem, aquele que criou, aquele que fez todas as coisas, e a própria região de Gadara, é expulso de Gadara. E não é isso que os homens fazem também? O Deus que criou os céus e a terra, agora pelos homens ímpios, eles dizem a esse Deus: saia da criação, saia daqui, esse território não pertence ao Senhor. Eles rogam isso, e isso traz um alerta para a gente, até para o que nós pedimos ao Senhor, como nós precisamos de sabedoria. E os incrédulos usam a mesma cartilha de oração dos demônios, porque os demônios disseram, ainda há pouco: o Senhor veio nos atormentar. E eles oram como os demônios oram. Saia daqui, Jesus. Saia daqui. Mas o aspecto principal dessa mensagem é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Que em meio a toda essa confusão de demônios, de porcos caindo para lá e de gente chegando, de curiosos, e gente dizendo: sai, Jesus, tem uma coisa que não pode passar despercebida. Olha o que acontece no verso de número 35. Diz assim: acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Veja que esse não era mais aquele homem habitado por demônios, aquele homem que era tema de zoação naquela região, ou de temor, mas agora ele é um homem salvo, um homem prostrado, um homem a quem o Senhor libertara dos demônios. E essa é uma clara manifestação de misericórdia, não somente pelo pecador, mas também por todo o povo de Gerasa, porque eis que estava ali o Salvador, mas eis que estava ali alguém que, mesmo sendo expulso da região, ele salva um. Isso vai fazer toda a diferença, e a gente vai ver isso daqui a pouco. A missão de Jesus demonstra a misericórdia de Deus pelo mundo. A missão de Jesus entre os gentios é um cumprimento às profecias lá do Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, capítulo 9, verso 2, diz assim: aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aos que viviam na região, esse era o status quo deles. Eles viviam dentro daquelas trevas, e aqueles que habitavam ali, resplandeceu-lhes a luz. Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, eu quero ver com vocês que o liberto, ele é enviado para pregar aos seus. Eu já disse para vocês, Jesus não é bem aceito em Gadara. Ali havia lugar para os demônios, mas não para Cristo. Esse é um povo aprisionado. Essa rejeição ao Senhor Jesus mostrava que muitos estavam ali ainda dominados pelo diabo, com grilhões invisíveis. Marcos 5,18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E agora há um foco mais voltado agora para esse endemoniado, e é esse o pedido que ele faz. Ele suplica ao Senhor Jesus. Depois que Jesus ele é expulso daquela região, ele junta os seus discípulos, junta as suas coisinhas e diz: vamos embora. E ele entra no barco para continuar a sua missão. Mas é ali, quando o ex-endemoniado agora vê toda aquela movimentação, ele diz assim, ele suplica: para onde é que vocês vão? Eu vou também com vocês. Perceba que nesse intervalo de toda essa confusão, agora esse homem está num estado, agora antes daquele estado deplorável, agora ele estava, bem vestido, com outro semblante. Certamente nesse intervalo deve ter ido em casa, e agora ele está pronto para ir com Jesus.
pronto para ir com o Senhor. E ele suplica: eu quero estar com o Senhor. E esse é o primeiro pedido que esse homem faz ao Senhor depois de salvo. Primeiro pedido: eu quero ir contigo. Ele está decidido a seguir aquele que o salvou. É uma declaração pública de fé. Há cristãos tão inconstantes, tão indecisos. Eles querem, mas ao mesmo tempo ficam com o pé atrás. Eles querem, mas querem ir em casa ajeitar alguma coisa, ou se despedir dos pais. Tem outra passagem que trata sobre isso. Eu primeiro quero vender as minhas propriedades ou fazer meus negócios. Esse aqui não, ele já está pronto. Eu quero ir, eu já estou pronto. E ele suplica, não é alguém dizendo assim, ele não pretendia fazer uma excursão, não era uma curiosidade, eu quero seguir os passos de Jesus, mas ele suplica: eu quero seguir os passos do meu Salvador. Agora ele estava apto, como salvo, disposto a seguir a Cristo. Cristo quebrou os grilhões do pecado e na mesma hora o laçou com laços de amor. É isso que Jesus faz. Ele quebra os grilhões do pecado, ele quebra as algemas, mas ao mesmo tempo a gente não fica livre não. Ele nos laça, com esses laços de amor. É isso que acontece, é essa força agora que nos impulsiona, de modo que todo aquele vigor que nós tínhamos para usar para o mal, todo aquele vigor que nós tínhamos para usar para o pecado, agora nós somos inclinados, nós somos agora encaminhados a esse amor do Senhor Jesus Cristo. E essa é a resposta ao Evangelho, porque Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A intenção aqui desse novo discípulo é justamente essa: tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava sendo expulso, e para aquele ex-endemoniado, onde não tinha espaço para Jesus, não tinha espaço para ele também. E para aquele homem que for salvo agora, se Jesus estava sendo hostilizado, de certa forma agora ele estava sofrendo também. Ele agora já começa a tomar a sua cruz. A resposta ao pedido do ex-possesso nos ajuda a entender melhor esse ponto. Perceba que foi o primeiro pedido do homem depois de convertido, Jesus bem que podia ter, dito amém, tá certo, venha. Mas a resposta não é positiva assim. Jesus diz assim: vai para a tua casa. Perceba como nesse texto tem essa questão, de alguém ser expulso, e Jesus agora mostra: vai para a tua casa, volta para ela, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Anuncia. E aqui, esse pedido negado tem uma intenção, porque era importante que o Geraseno permanecesse ali. Jesus diz: volta para a tua casa. Eu queria que você pensasse junto comigo. Esse mundo expulsou Jesus. Jesus não teve lugar na morada dos homens. Ele foi expulso dessa terra, condenado injustamente, lançado numa cruz. Havia um propósito soberano do Senhor, de fato havia, mas as mãos dos homens ficaram sujas de sangue. Sabe o que aconteceu? Os homens, de certa forma, expulsaram Jesus. O mundo, a sociedade, a cultura expulsou Jesus da sua literatura, da sua arte, da sua cultura, do seu lazer, da sua vida espiritual. Sabe o que o Senhor Deus fez? Deixou a igreja. Deixou a igreja. Isso é um sinal, sabe de quê, irmãos? De misericórdia de Deus. Que Ele poderia ter retirado sua igreja. Ele poderia ter tirado o ex-endemoniado que foi salvo e que agora declara a salvação em Cristo. A igreja, eis aqui uma plateia e um pastor que era um ex-endemoniado. Mas calma, pastor, o que é que o senhor está dizendo? Reflita bem, eu nunca saí me ferindo por aí, me atirando no fogo, eu nunca morei num túmulo. Não.
Mas se o Senhor não era o seu rei, Satanás era o príncipe do seu coração, e ele reinava lá. E eis aqui a misericórdia de Deus. Ele deixa um ex-endemoniado como símbolo cabal da salvação, da misericórdia. E agora, ele não ia viver nos sepulcros, ele ia vir à cidade. Ele ia proclamar a salvação aos mortos da cidade. Perceba, e por isso era importante. Eles ficavam dominados de terror, possuídos de grande medo. Esse é o fato mais marcante dessa passagem. Jesus queria que eles voltassem para os seus. Vai para a tua casa, vai para os teus. Veja a ênfase, vai para a tua casa, mas não é ir para casa e ficar isolado, não. Tem gente assim que é cristã, vai para casa, mas assim, ela não dialoga, ela não tem amizade com os seus parentes, parece que a vida é só na igreja. Né? Isso pode acontecer, essa alienação espacial, você fica ali, mas parece que você não está. Não, Jesus está dizendo, volta para a tua casa, mas volta para os teus, meu amigo, volta para um relacionamento com sua família, volta para os teus. Jesus aqui de maneira graciosa, poderosa, devolve um ente para a sua família, alguém que nem fazia mais parte do círculo daquela família. Porque perceba, se alguém da nossa família é um viciado, se alguém da nossa família tem um problema assim tão grave como de demônios, ele vivia mais entre os sepulcros, era vergonha para a família, né? E talvez ele não fosse nem mais contado entre os seus. Na mesa estava lá o lugar vago. Ninguém podia contar mais com a presença desse do então endemoniado, né? Mas o que é que o Evangelho faz? Eu queria que você desse glória a Deus por isso. O Evangelho traz de volta pessoas para casa, pessoas que estavam perdidas no pecado, pessoas que passavam as madrugadas da vida em prostituição e ruína, agora estão de volta para casa. Pessoas que estavam vagando pelo mundo, agora voltam para os seus. O que é que o Evangelho faz? Que coisa maravilhosa! Você voltou para a sua casa. Isso é um milagre do Senhor. Esse é um milagre do Senhor. Essa é uma preciosa pregação, o homem em casa. E agora, esse ex-endemoniado tinha um grande desafio. Como eu falei que Jesus foi resistido naquele lugar, ele não seria recebido com flores e com aplausos também. Não. Pelo menos por todos não seria assim. Um homem com Deus, ele é maioria. Essa é uma frase do John Knox. E essa aplicação eu trago para você, que talvez Deus salvou a sua vida e mandou você de volta para casa. Mas quando você voltou para casa, você se deparou ali com um bocado de gente que não quer nem ouvir falar de Jesus. Um bocado de gente que não quer ouvir falar do Evangelho. Ou talvez você ainda fica temeroso e um tanto quanto intimidado para anunciar a palavra. Eu não posso fazer nada. Um homem com Deus, ele é maioria. Um homem com Deus é suficiente para pregar o Evangelho. Com 12 homens, Jesus colocou o mundo de cabeça para baixo. E hoje nós estamos aqui. Ouvimos falar da mensagem da cruz. Pregar em casa. Nem sempre é uma tarefa fácil. Tem gente que é capaz de pegar uma Bíblia e ir para uma praça pública. Tem gente que é capaz de pregar para grandes plateias, evangelizar sem nenhum temor, mas fica intimidado ao chegar na sua casa. Por quê? Porque ele sabe que antes de pregar, a sua vida encaminha o Evangelho ou não. Porque ele sabe que é muito mais fácil, pontualmente, de certa maneira, pregar um texto mostrando que Jesus é o caminho, do que mostrar entre os seus que de fato você pegou a sua cruz e que segue Jesus. É muito mais difícil mostrar nos seus atos. E ontem nós estávamos falando numa live para casais justamente isso. A mulher que não deve envergonhar a palavra de Deus. Envergonhar diz respeito a isso. Dentro do seu lar,
Você muitas vezes quer ganhar o marido e trata até com hostilidade. Sai para lá, você não é crente, e olha, você precisa aceitar Jesus, e fica o dia todo martelando, né? O dia todo martelando isso. De fato, precisa. Mas a mulher, ela pode ganhar o marido pelo seu bom testemunho. Isso significa dizer que é necessário uma vida que encaminhe o Evangelho. Uma vida. E como é que anda a nossa vida, irmãos? Será que através dos nossos atos, e eu não estou falando aqui de uma perfeição ou de uma capa que a gente veste, não, mas através da simplicidade do Evangelho, de alguém que foi transformado por Cristo, os seus podem ter um testemunho muito claro de quem é o Senhor Jesus Cristo? Podem. Muitas vezes a gente diz, insiste, vamos para a igreja para ouvir o Evangelho lá. Mas se você mora com alguém não cristão, ele deve ouvir, na verdade, ele deve ver o Evangelho diariamente. Diariamente. Pregar em casa é um grande desafio. A verdade é que em casa é o lugar em que você mais prega, mesmo sem falar. E aqui, meus irmãos, quero pensar, quantos jovens se esqueceram da sua casa? Muitas vezes, os jovens eles têm esse apreço pela casa de Deus, pelos ministérios, por se envolver muito. Eu sou muito marcado por isso. Na minha adolescência eu vivia na igreja. Hoje a gente parou mais por causa da pandemia, mas assim, era uma praxe. Eu estava diariamente na igreja e era muito bom. Mas perceba, meus irmãos, não se esqueça dos seus. Não se esqueça, Jesus está dizendo assim, volte para a sua casa. Volte para a sua casa. Volte para os seus. Muitos pais, eles ficam desgostosos com a igreja, ou são críticos à igreja, porque eles têm a igreja e o pastor como ladrões de pessoas, que tiraram pessoas do convívio familiar. Não, o Evangelho transforma você e manda você de volta para casa, como luz. Como luz. Como um proclamador da palavra de Deus. E aqui, a gente precisa voltar para casa. Há parentes que a gente não tem um mínimo de apreço, não é? Que tem aquela confusão em família. Esse é um mês que a gente está tratando um pouco sobre família. A gente tem aquela confusão no lar, não é? As conversas hoje é muito mais polarizada de esquerda e de direita. Isso dá uma confusão medonha. O povo já saiu do grupo do WhatsApp. E você não aguenta lá ficar com aquele tiozão que só conta história que não tem graça nenhuma. Ou então você está sempre distante. Você é sempre aquela pessoa distante. E Jesus está nos dizendo, volte para casa. Anuncie aos seus. Se você ganhasse na loteria, eu não estou fazendo apologia talvez não seja uma boa aplicação, Não estou fazendo apologia que você jogue na loteria, mas se você se tornasse um milionário hoje, os seus familiares saberiam, as pessoas mais próximas pelo menos, Certamente você ficaria com aquele entusiasmo, de eu tenho que contar, o grande tesouro que eu achei, o que eu ganhei. Você ganhou o maior de todos os tesouros dessa terra. Volte para a sua casa. Conte para os seus. A ordem do Senhor Jesus aqui é estendida para todo o povo. É interessante que muitas vezes havia há uma década ou 2 décadas atrás, havia uma certa confusão no meio da igreja evangélica. Mais ou menos nesse período, a igreja evangélica passou por um avivamento muito grande em termos de missões transculturais. Haviam programações na igreja local, conferências missionárias, onde se enchia a igreja de bandeiras, trazia-se outras culturas para ser ali difundida, e ali havia um apelo para que missionários fossem enviados para a janela 1040, para as regiões mais perseguidas na terra, e aquilo era muito bom de fato. Naquele período, muitos foram levantados para irem a outras nações e a outras culturas. A gente pode pensar aqui na missionária do Carmo, na Catiane, e pessoas assim que receberam esse chamado há 2 ou 3 décadas atrás. Muitas pessoas foram de fato, mas aí a gente não pode esquecer que a missão em casa, na verdade a missão começa em casa. A missão começa em casa. E essa é uma palavra importante para você, que talvez tenha recebido um chamado transcultural. Comece entre os seus. Comece pregando a palavra entre os seus. E aqui esse texto vai se encaminhando para o final.
Eu queria que você acompanhasse junto comigo. Agora nós estamos no versículo de número 38, né? O homem de quem tinha saído os demônios rogou que deixasse estar com ele. Jesus o despediu. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E qual é a resposta desse homem? Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele não perdeu tempo. Ele voltou para a sua casa imediatamente. E a palavra é interessante porque diz aqui que ele não guardou a mensagem e contou em casa. Ele foi anunciando. E a palavra de Deus diz, Mateus, né, no capítulo 28, que o Senhor nos manda, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. A ordem nesse versículo expressa não é o ide, não é ir, é pregar. Essa é a grande ênfase do texto. Então, enquanto ele voltava para casa, ele estava pregando o evangelho. Veja que é uma missão cultural, uma missão local, mas uma missão que toma conta da cidade. E onde ele ia passando, ele aproveitava talvez nas oportunidades. Ei, o que foi que aconteceu contigo, rapaz? Ele dizia, Jesus se encontrou comigo. Você não era aquele... Eu era, você falou certo, eu era. Agora já não sou mais. Agora fui liberto. Agora sirvo ao Deus vivo, Jesus de Nazaré. E essa obediência e essa a transformação que o Evangelho faz. Talvez o pedido, desde então, desse ex-endemoniado tenha não mudado, mas tenha se expandido. Agora ele pede, quando ele pede, Jesus, eu quero ir contigo. Talvez ele pedisse agora, Jesus, me dá Gadara. Jesus, me dá Decápolis para o Senhor. Qual o pedido mais importante que você fez na sua vida? Uma vez o pai disse ao seu filho amado, pede-me, e eu te darei as nações como herança. Isso está lá no Salmo 2, versículo 8. O pai dizendo ao filho, Jesus, você pode pedir, pede-me, e eu te darei as nações como herança. E Jesus pediu, e as nações pertencem ao Senhor, que pessoas de todos os povos se rendem diante do Deus eterno, porque o Senhor é um Deus de salvação. E agora, meus irmãos, olhando para isso, nós podemos pedir. O que é que você pode pedir para o Senhor Jesus nessa noite? Você pode pedir, Senhor, dá-me o coração do meu esposo, dá a minha família para ti, Senhor Deus. Dá Campina Grande, Senhor, dá-me Campina Grande. Você tem orado assim? Dá-me o Brasil, senão eu morrerei. Você tem orado dessa forma? Você tem desejado que o nome de Cristo seja conhecido em todos os lugares? Essa deve ser a nossa expectativa e a nossa oração. Esse Jesus que é poderoso, onde Ele chega, Ele traz libertação. Mas se você não tem a Cristo, eu queria te motivar a fazer outro pedido. Você pode pedir, Jesus, liberta-me, porque essa é a maior necessidade que um homem tem nessa terra. Liberta-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. E se nessa noite você percebe que tem sido tomado pelos demônios, não de maneira tão clara como o ex-endemoniado de Gadara, mas na sua vida e na sua intimidade você percebe que não tem servido a Deus. Jesus pode libertar você, querido. Jesus pode transformar a sua vida poderosamente. O que é impossível para Deus, peça, peça. O Senhor pode salvar. O Senhor é Deus que salva. Vamos orar, irmãos. Quero convidar o irmão Neto para poder nos conduzir aqui com um cântico. Enquanto ele se prepara, eu peço que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos orar. Coloque diante do Senhor a sua vida nessa noite.
Jesus pediu você ao Pai. E o Pai concedeu. Nosso Cristo amado se lembrou da gente em oração. Não deve a gente se compadecer agora dos nossos e pedir ao Senhor também? E se você nessa noite ouviu o Evangelho, você percebe que o Espírito Santo quebrou as algemas e que você foi laçado com laços de amor. Você pode seguir a Cristo. Você pode seguir ao Cordeiro de Deus, tomando sua cruz. Se há um poder das trevas que você percebe na sua família, que nós percebemos na nossa sociedade e na nossa cultura, nós podemos dizer: ó Deus, dá-nos o coração de John Knox, a intrepidez desse homem, mas nos dá o coração do Senhor Jesus. Você pode pedir. Há um Deus que ouve você. Ó Deus, é verdade, Senhor, que num passado nosso desejo era te expulsar, mas graça maravilhosa que expulsou o Senhor os nossos demônios. E agora o teu Espírito passou a habitar dentro de nós. Pessoas aqui que eram tomadas, ó Pai, por tantos males, atormentadas em suas vidas, e agora elas estão libertas, e agora elas podem até passar pelo sepulcro, mas elas sabem que vivem, que elas sabem agora que são morada do Altíssimo. Ó Deus amado, que o Senhor opere com libertação nas famílias. Ainda pessoas que estão como os gadarenos, que viviam em casa, que tinham seus lares, que faziam seus negócios, não eram taxados como endemoniados, mas eles eram. E se há pessoas assim também, que no íntimo das suas vidas o Senhor conhece, ó Deus poderoso, Deus Altíssimo, opera a libertação, Pai. Derrama a tua graça, Senhor Deus. Cristo Jesus, que veio romper os grilhões da morte e trazer agora, instaurar o seu reino no nosso coração e ser o nosso Senhor. Que tem um povo disposto nessa noite, Pai, a te seguir. Senhor, deixe-me ir contigo. As maravilhas desse mundo, as coisas que o mundo tem a oferecer, não mais encantam os meus olhos, mas eu quero ir contigo. Oh Deus, faz isso, Pai, nos corações. Oh Deus, que esse povo possa voltar para casa, que esse povo possa voltar para o trabalho amanhã, para a universidade, para o seu cônjuge, para o seu namorado diferente, transformado. Tu és um Deus poderoso, Pai. Tu és um Deus poderoso. O Senhor, antes de dizer para um endemoniado, vai para a tua casa, o Senhor Jesus disse: vem para mim, filho, vem para mim. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar, queridos.